Fala moçada, tudo legal? Paulo Cheng aqui novamente, e no vídeo de hoje aqui no meu canal Reflexões Chenguianas eu vou falar sobre música e música da melhor estirpe. Mas antes, dá um like aqui, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo, ok? Bem, hoje vamos falar de música e, como eu falei, música da melhor qualidade e da melhor estirpe. Eu vou fazer aqui minha singela lista de 5 álbuns, ou seja, os 5 melhores álbuns do ano de 1967, ou seja, um desafio muito grande, né? A década de 60 foi um ano muito promissor, uma efervescência cultural maravilhosa, grandes álbuns, grandes divisores de águas foram lançados, né? Principalmente naquele ano de 1967, onde ali a genialidade, a criatividade rolava solta, discos conceituais, álbuns que ficaram na história. Então é um desafio muito grande. Eu escolhi apenas 5 álbuns, mas é o meu gosto pessoal. Eu sei que muita coisa boa ficou de fora, mas eu listei aqui 5 álbuns que espero que vocês gostem. Com certeza vão gostar, porque são álbuns emblemáticos, mas é a minha lista, ok? Então vamos lá. A ordem aqui não está, peguei até uma cola aqui, que é muita informação. A ordem aqui não está naquela sequência mesmo, primeiro álbum, segundo, enfim, né? Eu vou fazendo aqui uma ordem aleatória, desde o 5º álbum, 4º até o primeiro. Lembrando que um desses álbuns eu considero o melhor dentre os 5 e com certeza o melhor de todos os álbuns de 1967 pela sua grande relevância. Quando chegarmos a ele vocês vão saber. Outra coisa, eu não vou tecer aqui comentários muito profundos sobre cada álbum, porque isso demandaria muito tempo no meu vídeo. São álbuns muito bons, muito complexos, então se eu fosse pesquisar e destrinchar faixa por faixa a história de cada um deles, então haja vídeo. Então esse vídeo aqui eu vou procurar resumir o máximo, porque tem muita informação. Para cada clipe, para cada álbum eu fiz um clipezinho básico, né, contendo algumas músicas com fotos, então isso aí vai tomar um pouco de tempo, então vamos correr. Agora vamos para o número 5 da minha lista. Os Monkees nasceram em 1965, um projeto da TV americana NBC, no qual colocou lá no anúncio de jornal a procura de 4 jovens loucos de 17 a 21 anos. Então se inscreveram lá para mais de 400 jovens, né? E os vencedores foram Mike Nesmith, Mick Dolenz, David Jones e Peter Tork. Esses 4 que já eram músicos, atores, já participavam ali de um trabalho aqui ou ali na área de teatro ou até de música mesmo. Então eles venceram e começaram a gravar. Lembrando que os Monkees sempre foram lembrados, né, como uma banda de proveta, no qual não compunham, não tocavam, mas isso aí na fase inicial, né, no primeiro álbum, né, e no segundo, até no terceiro mais ou menos, e eles ainda eram acompanhados, né, no estúdio por músicos profissionais, né, e as composições eram de compositores proveteiros como Boyce and Hart, aquela dupla, né, Goff and King, Neil Diamond e outros compositores que faziam as músicas, né, e dava tudo pronto lá. E diga-se de passagem, músicas muito boas. Love comes knocking at your door, just open up and let him in. You're trying to make your mark in society. You're using all the tricks that you used on me. You're reading all them sometime in the morning, a simple thought may occur to you, and you hold her. Da banda, é uma das minhas bandas de coração, né? O primeiro álbum foi muito bom, um álbum de estreia onde tinha muitos hits. Esse segundo, né, seguiu aquela linha, então eu gosto muito. Então aquele álbum continha o seguinte: as músicas When Love Comes Knocking at Your Door, muito bacana, Mary Mary, Hold On Girl, Your Auntie Griselda,
I'm Not a Stepping Stone, música muito bacana. Look Out, Here Comes Tomorrow, também gosto dessa. The Kind of Girl I Could I Love. The Day We Fall in Love, bacana também. Sometime in the Morning, uma balada muito bacana. Laugh, e termina com um dos clássicos mais explosivos da banda, I'm a Believer. Então esse álbum eu gosto muito. Monks foi uma banda muito importante, muito bacana. Eu amo os Monks. Até aquele álbum ali, Headquarters, para mim, eu acho que a nata dos Monks está ali naquela concentração de álbuns ali, naqueles primeiros 4. Dali para lá a banda desandou e perderam, né, aquele clima, perderam aquela magia, né? Então fica aí essa dica, More of the Monkees. Agora vamos para o 4º álbum. Bem, agora é o álbum dos Stones. Os Stones com certeza não poderiam ficar de fora dessa minha lista aqui, né? E o álbum em voga se chama Their Satanic Majesty's Request. Um álbum muito bacana, onde os Stones ali mergulharam naquela onda ali psicodélica, né, do Flower Power. O conceito de capa dos Stones reflete isso, muitas colagens ali, os Stones ali com aquelas fantasias ali. Então é um álbum muito bom. Na época, né, dizem as más línguas, eu cheguei até a ler que o John Lennon chegou a dizer que tudo que os Beatles faziam, os Stones copiavam semanas depois. Uma sacanagem, né? Mas o álbum, ele é muito bom. Eu gosto de todas as músicas. Os Stones ali estavam realmente no auge, né? Vieram da British Invasion, daquela gama de bandas americanas, inglesas que tomaram de assalto ali os Estados Unidos, né, em 1964. E a cada álbum os Stones iam melhorando, iam se aprofundando nas suas canções. É uma bandaça, com certeza. Esse álbum dos Stones eu gosto muito, apesar de que muitos dizem que é uma cópia descarada do Sgt. Pepper. Eu não acho. Pode até ter sido, mas o álbum em si não deixa de ter o seu mérito, com boas canções, com boa instrumentação atípica, enfim, um descaralhaço. E o álbum conta com essas canções aqui. Começa com Sing This All Together, que eu gosto muito, Citadel, In Another Land. Interessante é que no finalzinho dessa música aqui, In Another Land, eles pegaram Bill Wyman cochilando lá e roncando, e gravaram justamente esse ronco. Esse ronco eles soltaram no finalzinho dessa faixa. 2000 Men, muito bacana, bem viajandona. Sing This All Together, See What Happens, né? Essa música aqui é a mais longa do disco. She's a Rainbow, classicaço dos Stones. The Lantern, Gomper, 2000 Light Years From Home, muito bacana também. E termina com a maravilhosa On With The Show. Esse álbum dos Stones é um dos melhores álbuns da banda, em minha opinião. Então ele está aqui na 4ª posição. Agora vamos para a 3ª posição. E não poderia faltar, óbvio, Pink Floyd, na sua estreia maravilhosa, com esse descaralhaço, né, The Piper at the Gates of Dawn. Foi gravado em 1967, se eu não me engano, lá nos mesmos estúdios onde os Beatles estavam gravando, eu acho que os Sgt. Peppers. E ali nos corredores eles se falavam ali, né? A banda na época era regida pelas batutas do gênio, na minha opinião, o gênio ensandecido Syd Barrett. Então praticamente todas as composições desse álbum
era do Syd Barrett, então ali estava a sua formação clássica ali, Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters e o Syd Barrett. Então o Syd Barrett iria sair da banda um pouco tempo depois, né? Ele ainda chegou a participar do segundo álbum, The South School of Secret, devido ao seu envolvimento muito pesado com drogas e tudo mais. E então Syd Barrett ele começou a ter alucinações, sintomas de esquizofrenia. Na mesma época que ainda estava na banda, foi contratado o Gilmour para ficar ali, né, suprindo aquele vácuo. E muitas vezes nas apresentações o Syd Barrett só fazia que estava tocando, né, e dublando lá, e por trás estava o David Gilmour tocando e cantando, né, devido ao estado tanto mental quanto físico do Syd Barrett, que foi começando a se acentuar. Esse disco é maravilhoso, é um disco totalmente psicodélico. Eu acho que os fãs do Pink Floyd com certeza preferem a segunda fase, né, pós Syd Barrett. Eu, na minha opinião, na minha singela opinião, eu gosto mais da fase Syd Barrett, apesar de ter sido curta demais, né, esse álbum, e uma pequena participação no segundo álbum. Mas esse álbum para mim é um dos melhores discos, não somente da banda, mas daquela época ali e dos anos 60. To tell you a story about a little man, if I can, a gnome named Grimble. I've got a clan of gingerbread men, here a man, there a man, lots of gingerbread. Now take a couple if you wish, they're on the dish. Bem, esse álbum conta com muitas músicas bacanas e eu vou ler aqui o repertório, né, que consta no The Piper at the Gates of Dawn. Começa com Astronomy Domain, classicaço tanto do álbum quanto da carreira do Floyd. Lucifer Sun, Matilda Mother, Flaming, Paul or Talk Age, uma música muito estranha, tá entendendo? E uma das minhas preferidas, essa aqui, Take Up the Stethoscope and Walk, muito lisérgica, muito barulhenta, muito nervosa, eu gosto dela. Interstellar Overdrive, musicaço. Tem a psicodélica The Gnome, Chapter 24, onde a letra faz algumas alusões ao Xing chinês. The Scarecrow, e termina com Bike. Para mim é um dos melhores discos daquela época, então eu fiz questão de incluir aqui nessa lista, e na minha opinião, né, reiterando, é o melhor disco do Pink Floyd. Mas aí você pode dizer, não, mas aí e o The Dark Side of the Moon, o Animals e tantos outros discos bons do Floyd? Bem, na minha opinião, esse The Piper at the Gates of Dawn é o melhor disco do Pink Floyd e ponto, ok? Agora vamos para o segundo disco. Esse disco aqui é clássico absoluto. Na época foi rejeitado, mas com certeza hoje é considerado não somente um dos melhores discos da década de 60, mas um dos melhores discos de todos os tempos. Ele se chama The Velvet Underground and Nickel, da banda Velvet Underground. O Velvet Underground começou mais ou menos ali nos idos de 65, né, fazendo aquela música ali naquele cenário nova-iorquino, onde as letras se remetiam muito à questão da cultura urbana ali, de drogas, de sexo. Então era uma banda totalmente underground, que andava na contramão de tudo aquilo que estava acontecendo na época. Foi descoberto pelo seu mentor, Andy Warhol, que foi um dos artistas plásticos bem reconhecido na época, e até hoje também virou lenda. O Andy, então, ele descobriu o Velvet Underground, então incluiu o Velvet em um dos seus projetos, né?
e correu atrás de uma gravadora e conseguiu, né, um contrato para o Velvet Underground, porém com algumas imposições, né? No primeiro disco, o conceito de capa foi totalmente dele. Você pode ver que na frente tem uma banana e o nome Andy Warhol, não tem o nome da banda, e ele fez também questão de incluir uma cantora, a Nicole Fergan, amiga sua, para cantar algumas músicas. Então vamos ver aqui alguma coisa desse álbum. Sunday morning. There she goes again. She's out on the streets again. She'll build you up to just put you down. What a clown. To show that you're home. When you think the night has seen your mind, that inside you twist. Bem, o álbum ele versa justamente sobre temas pesados, né? Enquanto a maioria das bandas naquela época, 1967, né, estava ali focada no psicodelismo, né, no flower power, na contracultura, falando de amor, falando de coisas sobre a guerra do Vietnã, né? Repudiando, e o Velvet Underground, né, estava com um tema totalmente na contramão, onde eles falavam de perversão sexual, de drogas, de sadomasoquismo e tantos outros temas pesados. Então, tanto é que chocou e a mídia torceu o nariz para esse disco na época. Tanto é que naquela parada lá da Billboard, de 200 discos, o Velvet Underground ficou na época em 199. E a Rolling Stone, que hoje idolatra o disco, né, naquela época não fez nenhuma nota de rodapé sobre esse disco. Mas é um disco que, com o passar do tempo, né, ele começou a tomar uma proporção, né, ele começou a ser reconhecido e começou a ser um influenciador de bandas futuras, né, tanto de movimentos como o punk rock, o glam e tantos outros movimentos ali. O Velvet Underground foi referência, né? E bandas como Ramones, The Jesus and Mary Chain e tantas outras bandas boas, né? E tiveram como fonte ali e beberam desse poço do Velvet Underground. O disco é denso, o disco é muito bacana, e não é à toa que hoje é considerado um dos melhores discos de todos os tempos. Então o disco contém faixas maravilhosas, começa com a suave e singela Sunday Morning, depois I'm Waiting for the Man, Femme Fatale, Venus and Furs, Run, 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 All Tomorrow's Party, cantada pela Nicole, Heroine, muito dramática, There She Goes Again, na voz de Lou Reed, I'll Be Your Mirror, na voz da Nicole, ficou maravilhosa, The Black Angels Death Song, e termina com European Song. Ou seja, um verdadeiro descaralhaço que com o tempo ele teve o seu devido valor reconhecido e hoje é listado aí em vira e mexe algumas revistas, alguns sites especializados, quando eles elencam lá os melhores discos de todos os tempos. Com certeza o Velvet Underground está lá entre os 5 ou no top 10, ok? Então vamos para o primeiro colocado, o primeiro disco da minha lista. Bem, o primeiro disco dessa lista não poderia ser outro senão The Beatles. Com certeza, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi um disco divisor de águas, né? Então, tanto no conceito de capa, nas técnicas de gravação que foram pioneiras na época, né? Nas músicas em si, enfim, todo o conjunto do Sgt. Pepper fez com que aquele álbum se tornasse o mais importante, não somente daquela época, daquela fase ali, daquela efervescência cultural, mas de toda a cultura pop, tanto daquela época quanto posterior. Então o Sgt. Pepper com certeza é considerado um dos melhores álbuns, ou o mais importante álbum de todos os tempos. Não chegou a ser um álbum conceitual, no conceito próprio da palavra, como o próprio John Lennon disse, né, que um álbum conceitual ele teria que ter músicas interligadas e tudo mais, mas é um álbum sim muito importante. Então vamos ver alguma coisa aqui dele.
the public, their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Falar de Sgt. Pepper's é chover no molhado. Eu creio que todo mundo conhece o álbum, todo mundo conhece um pouco da história desse álbum, desse mega álbum, desse descaralhaço, né? E vale ressaltar aqui, em poucas palavras, eu não vou me aprofundar muito nele, é óbvio, mas é um álbum que, se não fosse um álbum chamado Pet Sounds, dos Beach Boys, com certeza, talvez o Sgt. Pepper's não tivesse nem nascido, não sei. Mas foi fortemente influenciado pelo Pet Sounds, que por sua vez foi influenciado pelo Rubber Soul dos Beatles em 65. Então falar do Sgt. Pepper's é chover no molhado. Então a lista aqui que está no Sgt. Pepper's é clássica, é antológica. Começa com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Aquele sonzeira de guitarra, With a Little Help from My Friend, a voz de Ringo, Lucy in the Sky with Diamond, uma das melhores músicas desse álbum dos Beatles, não como um todo. Aí segue lá Getting Better, Fixing a Hole, a lenta e melosa She's Leaving Home, né? A circense Been for the Benefit of Mr. Kite, na voz de Lennon. Depois a grande contribuição de George no disco, né? E a única, que é Within You Without You, o som daquela cítara maravilhosa de tabla e tudo mais, né? When I'm 64, com Paul. Good Morning, na voz de John. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise. E termina com a musicaralhaça A Day and the Life, na voz de John Lennon, quiçá uma das melhores músicas de Lennon nos Beatles. Então essa foi a minha singela lista dos 5 melhores discos, no qual eu considero daquela época, de 1967. Lógico, houveram muitos outros discos que mereciam uma menção honrosa nessa lista aqui, mas como a lista é minha e eu a fiz, então, sem querer desmerecer, óbvio, outras bandas, outros artistas e outros discos, né, super importantes daquela época, mas a minha lista é essa aqui, que pra mim foi os melhores discos daquele cenário maravilhoso, aquele momento importante da música mundial, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da minha lista. Compartilhe esse vídeo mais uma vez. E nos próximos vídeos eu com certeza vou falar aqui de muito mais música, ok? No mais, grande abraço para vocês e fiquem com Deus.